Olá, nesse dia de finados, eu quero compartilhar com você um vídeo que nós gravamos há alguns anos, justamente explicando o sentido dessa comemoração, o sentido da nossa oração pelos fiéis falecidos. Então acompanha esse vídeo antigo, mas que vale a pena você assistir. Dia 2 de novembro, dia de finados. Eu estou aqui neste cemitério para a gente meditar um pouquinho sobre a morte, aquela que, por São Francisco, é chamada de nossa irmã, a irmã morte. Sim, a morte não é nossa inimiga, mas ela é nossa irmã. Ela é o meio através do qual nós vamos viver aquele encontro tão maravilhoso. E olhando para esses túmulos, nós recordamos de tantas pessoas que fizeram parte da nossa existência, de tantos irmãos e irmãs que marcaram a nossa história. Neste cemitério estão sepultados os meus avós maternos, e eu tive ali diante do túmulo, olhando a fotinho deles, e me recordei de toda a minha infância, de tudo aquilo que eles fizeram por mim, de toda a ajuda na minha criação. Com certeza hoje, nesse dia de finados, você está se recordando também de tantas pessoas que você amou, de tantas pessoas que ajudaram você a ser quem você é hoje e que já não estão mais no meio de nós. Que vontade de dar um abraço, né? Que vontade de dar um beijo nessas pessoas. Que vontade de voltar no tempo e talvez dizer aquilo que nós não dissemos, de fazer alguma coisa que ficou para fazer, talvez de perdoar alguém que precisava ser perdoado, talvez de pedir perdão por algo que nós fizemos para essas pessoas. Mas hoje, pela fé cristã, nós sabemos que não é um dia de tristeza, mas sim um dia de saudade. A saudade que é uma recordação junto com gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me possibilitou viver com essas pessoas. Muito obrigado porque um dia o Senhor deu ao mundo essas pessoas como um presente, como um dom. Que hoje essa saudade nos faça elevar um muito obrigado a Deus, um muito obrigado a essas pessoas, a esses irmãos, a essas irmãs que nos ajudaram no caminho da nossa vida, com o ensinamento, com a nossa educação, com a nossa formação da personalidade. Muito obrigado a você que fez parte da minha história e que não se encontra mais no meio de nós. Além do dia da saudade, o dia de finados é também o dia de oração. É um dia em que, inspirados pelo livro dos Macabeus, que nos ensina a rezar pelos falecidos, nós também queremos rezar por aqueles que partiram. Nós sabemos que a igreja é dividida em 3 grupos. A igreja triunfante, que é aquela que está no céu, junto de Deus. A igreja que é padecente, aquela que está no purgatório, ou seja, está se purificando para viver a felicidade no céu. E a igreja peregrina, a igreja militante, a igreja que está aqui neste mundo ainda encaminhada, na luta em busca dessa santidade. E quando nós rezamos pelos nossos falecidos, é porque nós sabemos que nem todos ainda estão no céu. Porque o céu é o lugar daqueles que buscaram a Deus na sua vida, mas entraram no dia da sua morte com a sua veste limpa, sem imperfeições, sem manchas nesta veste. E por isso eles podem participar do banquete do céu. Mas existem aqueles que buscaram a Deus, buscaram viver a sua vontade, mas com as suas imperfeições, com as suas falhas, não estavam com a sua veste pronta para viver a festa do céu.
Por isso, eles precisam de um tempo de purificação. E o purgatório, mais do que um lugar, é um estado. É um estado onde essas almas estão se purificando para participar da festa eterna. Não é um meio termo entre o inferno e o céu. Não, eles já estão salvos. Eles já estão destinados ao céu, mas estão nesse processo de purificação para que eles possam entrar no céu. Vamos dizer que é uma antessala, um átrio de preparação para entrarem na festa do banquete eterno no céu. E por isso as nossas orações são tão importantes, porque com elas nós podemos ajudar os nossos irmãos já falecidos nesse processo de purificação. Quando você oferece uma missa por um falecido, quando você reza um terço na intenção deles, quando você lucra uma indulgência em favor desses irmãos, você está ajudando nesse processo de purificação. E nesse dia 2 de novembro, nós podemos também ganhar essas indulgências. Ou seja, nós podemos ajudar na remissão das penas. Porque sempre que nós cometemos um pecado, anexo a esse pecado existe uma pena espiritual que nós devemos pagar. Quando nós nos confessamos, os pecados são perdoados, mas ficam as penas que nós devemos purificar neste tempo do purgatório. E a Igreja, quando concede uma indulgência, é justamente para liquidar essas penas espirituais. Por isso, nós podemos também oferecer essas indulgências pelos nossos fiéis defuntos. E a Igreja, no dia 2 de novembro, dia de finados, oferece essas indulgências. Como conseguir as indulgências pelos nossos falecidos? Você deve confessar uma confissão ou no dia 2 ou durante os dias próximos ao dia 2 de novembro, a comunhão, ou seja, participar da Santa Missa, receber a comunhão na intenção desta pessoa falecida e rezar nas intenções do Santo Padre o Papa, professando a sua fé através do creio, rezando o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória nas intenções do Papa Francisco. E assim você vai estar ganhando essa indulgência que você pode oferecer para algum falecido, para que, se no caso de ele estiver se purificando, você possa ajudá-lo com as suas orações. E sempre nós podemos lucrar as indulgências parciais através da oração do terço, através da Santa Missa, de atos de misericórdia que nós fazemos e oferecemos para esses nossos irmãos falecidos. Santa Catarina de Gênova fala do purgatório como aquela dor de perceber que não correspondemos ao amor tão grande, tão misericordioso de Deus por nós. Aquela consciência de que eu podia ter amado mais, porque Deus me ama tanto. Eu podia ter me doado mais a esse Deus que tanto se doou por mim. Por isso, a nossa oração vai ajudar nessa purificação, no aliviar dessa dor espiritual do reconhecimento dos nossos pecados, das nossas imperfeições diante de Deus. Por isso, nesse dia 2 de novembro, reze. Reze pelos seus falecidos. Dia da saudade, dia de oração, dia de reflexão. Porque quando nós pensamos sobre a morte, inevitavelmente nós pensamos sobre a nossa morte. Essa é a única certeza que nós temos. E com essa pandemia, nós estamos mais vulneráveis a ela, mais próximos dessa realidade. Infelizmente, tantas são as vidas perdidas e poderia ter sido a nós. Por isso, meditar sobre a morte no dia de finados é a gente meditar sobre a nossa vida, refletir sobre como nós estamos vivendo este grande dom que Deus nos deu. Nós não sabemos quando
vai ser o nosso momento de nos encontrarmos com Deus. Mas devemos viver cada dia preparados para isso. Este cemitério, nos seus muros, tem placas de diferentes tamanhos, justamente para nos ensinar que do lado de fora nós somos todos diferentes, mas aqui dentro todos somos iguais. E não importa a forma como nós vivemos, todos vamos morrer um dia, mas para que nós possamos viver a felicidade junto de Deus, é preciso viver a vontade dele. Jesus está batendo a porta do nosso coração, porque Ele quer entrar, Ele quer fazer a sua morada, mas como essa porta, a fechadura está do lado de dentro. É você, sou eu, quem decide se Jesus pode entrar ou não. Por isso que, meditando sobre a morte no dia de hoje, você possa pensar sobre a sua morte, mas acima de tudo, pensar sobre a sua vida. Como você está vivendo este presente, este dom que Deus te deu. Viva com a sua porta aberta para Jesus. Viva a fé nesse Deus, confie nele. Viva o amor. Não deixe que as mágoas, os rancores amargurem o seu coração, mas ame de verdade. Perdoe quem você tem que perdoar. Faça hoje o que você precisa fazer, não deixe para amanhã. Nós não sabemos quando vai ser o momento do nosso encontro com Ele, mas devemos estar prontos para viver a felicidade com Ele no céu. Que Deus te abençoe no dia de finados, que nesse dia da saudade, nesse dia da oração e nesse dia da reflexão, você possa mergulhar nessa experiência que não é de tristeza, mas na fé viver esta experiência de encontro com Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e todos os nossos irmãos e irmãs já falecidos.